Aqui no canto 2, ainda se tratando de Telêmaco, ele vai para Pilos, em busca de falar com o rei Nestor, ou Néstor. Ele sai secretamente de Ítaca com aqueles 20 remos que Atena o havia indicado. Ao amanhecer, a embarcação chega a Pilos, e o rei Nestor é um dos reis mais respeitados, porque ele foi um dos heróis da Guerra de Troia. Um homem velho, um rei velho que foi à guerra e teve um papel bem interessante na Guerra de Troia, com toda a sua sabedoria de anos de idade. Talvez eu venha falar da Ilíada em algum momento oportuno. Então, quando ele chega a Pilos, os habitantes estão fazendo um enorme sacrifício ao deus Poseidon, queimando no altar a carne de vários touros negros. Lembremos da mitologia, quando a gente tem aqui um momento de nostalgia quanto ao Minotauro. Lembremos por que ocorre o Minotauro. De um sacrifício que era para ter sido feito a Poseidon, que não é feito. Poseidon se vinga, fazendo com que a esposa daquele rei se apaixonasse por um touro, e que dessa relação nasce um Minotauro. Mas isso é outra história. Então, Poseidon tem muito essa questão dos sacrifícios com touros. Lembrando, Poseidon, assim como vários outros deuses, não detinham só de uma característica, um signo de seu poder. Claro, Poseidon era o deus dos mares, mas não só isso. Também era chamado de o abalador da terra. Portanto, controlava os terremotos, era o deus dos cavalos, deu à luz o primeiro cavalo. Deu à luz não, né? Ele se relacionou com um outro ser, se eu não me engano, uma ninfa, e deu à luz o primeiro cavalo, algo assim. Nesse momento, Telêmaco avista a multidão e hesita. Afinal, Telêmaco, um jovem, hesita ao se apresentar a um rei famoso, um nome falado por todos os reinos da Grécia. Então ele fica coado. Atena, que está ao lado dele, percebe essa insegurança e o encoraja. Telêmaco ainda tem essa imaturidade de não conseguir resolver os problemas, ele ainda precisa de um incentivo. Mas aí ele vai. Nestor recebe esses visitantes com um enorme respeito, e lembrando que Telêmaco ainda não tinha falado quem era. Era da índole dos gregos, dos reis gregos, essa questão da hospitalidade. O rei dos deuses, o Zeus, era também o deus dos viajantes, protetor dos viajantes e dos hóspedes. Então, se você ofendesse essa regra de hospitalidade, você poderia estar ofendendo ao próprio Deus, Zeus. E ofender o rei dos deuses não seria muito interessante para ninguém. Então, depois da refeição, Telêmaco conversa com o Néstor e se identifica como filho de Odisseu. O velho sorri bastante, porque ele teve
Ele esteve próximo a Odisseu na época da Guerra de Troia. Respeitava muito Odisseu por sua prudência, por sua inteligência. Dizia que poucos na Grécia igualavam Odisseu nisso. Ele começa a recordar as coisas que aconteceram em Troia, e aqui a gente tem uma coisa muito legal da Odisseia, que é saber um pouquinho do que ocorre após Troia. Porque, tem que ser sincero, a Ilíada acaba de forma muito abrupta. Acaba que a gente não sabe o que vai acontecer em seguida. Alguns seguiram Menelau, outros foram com Agamenon, aquele líder maior. Odisseu chegou a partir com Menelau, só que depois mudou de ideia. E depois disso, Nestor nunca mais ouviu. Aí outra característica interessante de Odisseu. Odisseu, ele muda o caminho, muda seus planos. Odisseu, ele tem uma capacidade de adaptabilidade. Durante a conversa, o Nestor fala de uma questão muito interessante, que é o destino do Agamenon, que foi assassinado por Égisto. Que era amante de sua esposa, a Clitemnestra. Que nome difícil. Anos depois, o filho do casal, Orestes, vinga a morte do pai. Não deixa de ter uma ligação com a história de Telêmaco. Essa questão da vingança quanto àqueles pretendentes e tudo mais. Uma coisa interessante é que essa história do Orestes vira uma obra de teatro grego bem interessante, onde o Orestes passa a ser perseguido pelas Ilínias, que eram aquelas divindades, aquelas divindades da vingança. Depois o julgamento é feito por Atena. Então, depois dessa conversa toda, sabemos que Nestor não sabe muito do destino de Odisseu. No final dessa conversa, acontece uma coisa que alerta a todos, estupefata a todos. Atena se despe da sua forma, do seu disfarce de mentor, assume sua forma de ave. Essa ave deveria ser seu símbolo, provavelmente uma coruja, um ser que era dito que representava essa inteligência. Nestor tem muitos filhos. Nestor, com seus filhos, se surpreendem muito e entendem que estava na presença da deusa Atena. Durante toda a viagem, Atena fica escondida, né? Nesse momento, ela se aparece. Talvez para acontecer o que acontece a posteriori, que é Nestor, na manhã seguinte, oferece um novo sacrifício, dessa vez em honra de Atena, e coloca à disposição de Telêmaco, claro que a respeito de que Nestor tinha Odisseu, mas também entendia que Telêmaco tinha uma missão divina a travar. Então, Nestor deixa à disposição de Telêmaco cavalos, ele coloca até o filho, o Psítrasto, à disposição do Telêmaco nessa segunda parte da viagem dele, que é a viagem até Esparta, onde vive
Menelau e um personagem da mitologia grega bastante presente, que é a Helena. A viagem continua, mas tem uma coisa que muda. Telêmaco procura pelo pai, mas começa a construir essa sua própria história.